Bem-vindos a mais um episódio das Sagas das Histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dica, sou fundador da Feutech, mas aqui eu estou para falar de carros de loucuras e hoje uma das sagas mais missão de todas, a saga do C8. Vocês não têm noção o quanto que esse carro me trouxe de alegrias e me trouxe de dor de cabeça e de noites não dormidas e desafios de pensar uma solução de como é que fazer alguma coisa, mas agora eu decidi que chega desse negócio dar problema e nós vamos resolver o que tem que resolver hoje, nesse episódio, no caso, para vocês. Para mim vai ser mais dias. Mas eu tô há anos brigando com a embreagem desse carro e a gente está há anos, literalmente, não conseguindo andar com o carro, não conseguindo levar para a pista, nem curtir o carro na rua, não estou conseguindo. Eu já fiquei tão bravo com esse carro de pensar em jogar ele, não digo jogar fora, mas me desfazer dele, vender. Mas aí eu também me lembro das emoções que eu tive com esse carro, foi coisas tão importantes assim na minha vida, eu acho que tanta história que tem, que eu deixo ele um pouquinho quietinho, já bate aquela vontade, a saudade. E nesses últimos 2 anos, desde outubro de 2021, quando é que eu bati o recorde 8 e 9 lá, que imagina, nós estamos fazendo agora 2 anos, né? Faz 2 anos que eu bati o recorde. Eu não consegui andar com esse carro direito, praticamente não andei esse carro, tem pouquíssimas milhas aí que eu consegui realmente testar andar com o carro, e desse tempo todo foi praticamente resolvendo o problema. Então é o seguinte, chega de lamentação, vamos resolver esse negócio, porque quando a gente tem um problema que nos vem atrás, ou quando a gente tem um problema que não está fácil de resolver, aí às vezes a gente tem que pegar e mergulhar de cabeça nele e fazer o que tem que fazer. Então às vezes só ficar empurrando para o canto e deixar para depois, postergando, não vai dar certo. Então nesse episódio vocês vão acompanhar qual que é a nossa estratégia de resolver o problema do C8. Vai ter presença especial e convidados especiais que eu vou trazer do exterior aí para tentar ajudar a solução disso aí. E eu tenho realmente fé que nós vamos conseguir. Então, bota na TV aí, ó, coloca aí o pão de queijo, chimarrão, prepara o churrasquinho que esse episódio vai ser dos top.
funcionou. Não, dirigiu assim, né? Dirigiu. É. Ele tem uma coisa estranha, tá? Tem que resetar o diferencial traseiro ali, eu acho. E Sims. Não, tem no câmbio ali. Então é o seguinte, ó, a primeira botamos a embreagem de volta, né? Vocês viram a missão que foi, né? Ter tirado ela de novo, esses tantos meses aí. E agora pela primeira vez esse ano o carro tá dirigindo na rua normal. Desde o ano passado que não tava conseguindo dirigir, imagina, já faz uns 7 meses. E agora eu vou começar a ver se tá funcionando tudo certinho, né? Eu não acelerei, eu só dei uma voltinha pra sentir ali, mas dirigir normal. Antes nem fazia isso, né? Ficamos meses aí tentando fazer andar. Depois eu vou explicar pra vocês como é que foi isso aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que é o atual funcionamento do carro antes de desmontar. Na verdade, eu gravei esse aqui um pouquinho antes para garantir que vocês entendam o que a gente está passando aqui faz tanto tempo, ó. Então, vou funcionar o carro agora que estava parado. O barulho é legal. O barulho é muito legal, na verdade. Engata ré. Estão querendo dar tchau pro carro, ó. Não, ninguém mais aguenta ver o... Ó, mano, eu tô encostando o pé no acelerador. Vai se sofrendo aqui pra dar ré. Olha só, manobrando aqui, ó. Ele nem consegue dar ré, ó. Eu tô encostando no acelerador. Ele não consegue nem manobrar direito, ó. Vai se falhando todo assim, ó. Se vier, por exemplo aqui, ó. Olha só, eu vou botar agora para a primeira, ele até demora para engatar, ó, não vai dar, será? Não tá indo, não tá indo, não tá indo, ó. Tô esperando, ó. Ah, agora engatou, ó. Ele se perde todo, ele não consegue manobrar as marchas. E andando assim, ele fica patinando, ó, como se estivesse patinando o conversor. Como se fosse, né? Patina a embreagem, na verdade. Olha só, nem manobra direito. Então esse aqui é o software da GM aí que tem que pagar os códigos toda hora, é um monte de coisa. Um saco. Ah, ligou o negócio, abriu um sorriso, né? Tu? Não, tu? Ah, eu? Não sei. Não sei se estou faceiro ou de cara. Aqui vocês já viram, então, rapidinho começou a subir o C8 e descer o câmbio, né? Mas pra tirar, na verdade, apesar de tu estar novo aqui na empresa, tu já aprendeu, né? Isso já fez muito quando tu trabalhava, né? Já fazia bastante desse. Não em C8, eu acho. Não em C8, mas em carros parecidos a gente já tirou bastante câmbio desse. Porque aí o que faz aqui? Tira o agregado inteiro. Uma coisa muito importante, ó, não
tira nada de alinhamento de suspensão. Não solta Não solta as esferas aqui, porque se você soltar, você perde todo o alinhamento do carro. Esse carro aqui a gente tem um alinhamento mágico que a gente nem sabe qual que é, então não mexe. Não mexe aqui, você solta o agregado, prende o motor em cima e solta o agregado inteiro. Então o que tá fazendo agora aqui? Prende o motor em cima, solta o agregado inteiro, separa o câmbio, o motor fica balançando literalmente numa haste lá em cima, e aí que a gente vai baixar o câmbio. E aí nem precisa tirar muito de chicote, é só o chicote do câmbio, basicamente. Na verdade já está solto lá em cima do câmbio, é uma tomada só do câmbio e duas mangueiras de água. O resto tudo parafuso e... Sim. Show. Vocês já estão acostumados, né? Quantas vezes? Cara, então, eu acho que nós já baixamos esse motor o motor inteiro, assim, umas 15, 20 vezes. Agora só o câmbio, umas 5, eu acho. Já é... Mas antes a gente tirava o motor inteiro, aí tu tinha que tirar compressor do ar-condicionado, correia, ou se tu tirasse o compressor, perdia todo o gás, ou deixava o compressor pendurado. Resumindo, nem a Chevrolet tem tanta experiência com esse carro do que... Eu não sei se é uma coisa boa ou ruim isso aí. ruim. Mas deixa eu explicar para vocês agora então um pouco do recap aqui, vou recapitular um pouco do que a gente fez. Ó. Quando a gente começou então a ir para a pista, né? Primeiro ele tinha a embreagem original, né? Isso lá em 2020 ou 21. Em 20 a gente turbinou ele por setembro de 20, até uns 4, 5 meses antes de começar o canal aqui. O Marcelo Pires, o Yuri, fizemos toda aquela missão lá, foi muito legal, porque fizemos literalmente no final de semana, assim. E aí a gente começou logo a se bater na embreagem. A embreagem original dele tem 5 e 6 discos. Depois disso, no ano seguinte, ali em 2021, que eu consegui a Dotson, que é a empresa na Nova Zelândia, que faz embreagens para Porsche, para R8, para Lamborghini e tudo, fez uma embreagem com mais discos, com 7 e 8 discos, tá? E aí era basicamente tornei os discos, digamos assim, para ficar mais finos e tu consegue enfiar um disco a mais em cada um. Depois disso, essa embreagem ela deu muito pouquinho a mais. E aí depois disso que eu comecei a manipular a pressão de embreagem. E aí eles também me mandaram uma embreagem com 8 e 9 discos. E olha o que chegou aqui, ó. Agora eu recebi até com um case, ó. Olha a moral aqui, ó, da Dotson, ó. Olha o que os caras fazem aqui, ó. Dotson Motorsports, eles mandam para devolver esse case, ó. Me ajuda a abrir aqui, ó. Olha a balaca. E essa é a embreagem. Agora que voltou, a gente mandou para Nova Zelândia essa embreagem quando a gente abriu o motor e eles fizeram muito rápido e realmente mandaram ela de volta, um serviço incrível. Tá aqui, ó. Tira aí. Olha aí, ó. Que luxo. Mas aqui é a querida, vem no vácuo. Vira ela aí, vamos ver uma coisa. Vira de novo, peraí. Com essa de 8 e 9 discos, que se chama Sportsman, foi onde é que eu tive mais sucesso, assim. Apesar de que eu recebi ela e eu fui um dos primeiros a ter ela, a Emilia Harford também recebeu uma delas, assim, eu acho que não lembro quem mais foi, acho que foi o pessoal o LMR lá, o Late Model Racecraft, que é o Stephen Faraday, grande amigo meu, que inclusive ajudou muito no nosso projeto e a gente ajudou ele também, inclusive depois ele tirou meu recorde de 8,83, mais Ed Fueltech, então tá tudo em casa. E aí quando eu botei a embreagem de 8 e 9 discos, eu comecei a manipular a pressão dela, e eu fui o primeiro a conseguir fazer isso de botar um pouco mais de pressão, e eu consegui botar 20% a mais de pressão. Aqui, ó, olha, eu nem mostrei muito isso aqui porque eu não sou muito orgulhoso disso, tá? Mas esse aqui é o jumper, ó, na transmissão, ó. Aqui que a gente está, digamos assim, controlando a transmissão de algumas maneiras ali. E com esses 20% a mais de pressão, com uma embreagem de 8 e 9 discos, foi que a gente passou ali de um limite que estava dando 750 cavalos, esse tipo de coisa, para 1.300, 1.350 na roda. Até hoje eu acho que ninguém nunca passou um carro no Dynamondo, um C8 no Dynamondo com mais que 1.350 HP de roda. Segura meu chimarrão, na hora do recorde agora. Vamos lá agora, suavizamos a curva de entrada ali onde é que estava querendo patinar a embreagem e ajustei ele para cima. Vamos ver.
1.350 na roda. Tá bom? Eu já vi 1.200 e pouco ultimamente, mas 1.350 ninguém fez. E aí com essa potência, ele segurava esses 20% a mais de pressão de embreagem com mais discos, ele segurava lá os 1.350 HP sem trocar de marcha, mas na troca eu tinha que reduzir muito a potência. Então eu estava precisando botar menos de 1.000 cavalos assim, precisando botar tipo 1 kg de pressão e depois subia para 2,2 kg, 2,5 kg assim, no meio da marcha e baixava para 1 kg na troca e subia. Então eu estava reduzindo a potência para menos de uns 900 cavalos na troca de marcha. E aí foi aquela, né, e aí nesse meio do caminho quebrei bloco, joguei biela para fora, esqueci que eu estava com biela de 1.000 HP, já tinha 1.500 HP. Fui para a pista dezenas de vezes ali no ano de 2021, acho. E aí ali por outubro de 21, que foi um mês antes, eu quebrei um motor num teste no Alabama, que essa aí foi feia, assim, que a gente justamente jogou uma biela para fora, quando eu achava que não tinha me lembrado que eu estava com umas bielas fracas, assim, uma biela de 1.000 cavalos, digamos assim, umas bielas bem tabajara. E aí quando eu botei mais potência, quebrou uma biela, jogou para fora, perdi o bloco, virabrequim, foi um arregaço, assim, quebrou tudo. Reconstruir o motor inteiro e fizemos isso aí uma correria para poder ir para Orlando no Fieltex World Sport Compact Challenge, que era a prova de outubro de Orlando. E é nessa prova que foi o recorde dos 8 segundos ali. A primeira puxada que eu virei os 9,0, eu achei que ia vir muito fácil, fui lá, dei mais uma de 9,0, virei 3 vezes 9,0. Nos 9,0 eu virei assim, em 2, 3 etapas, assim, 9,08, 9,07, 9,06, 9,02, 9,04, 9,05, 903 e não tinha entrado nos 8. E aí aquela lá era uma semana antes do lançamento do Corvette do C8 Z06, né, que é a versão esportiva do C8, essa aqui é a básica, digamos assim, e fizeram a Z06. E eu queria bater o recorde antes do lançamento, o recorde já era meu, mas eu queria entrar nos 8 segundos antes do lançamento e eu consegui, então isso deu um rebuliço na GM lá. Agora foi! Eu acho que foi agora! Foi! Foi! E aí com essa história, quando bateu os 8 segundos, deu uma sensação tão boa de, meu Deus do céu, batemos um recorde, quanta correria, quanta coisa, mas ao mesmo tempo eu não aguentava mais ver o carro, assim, de tanto que a gente estava arrumando e quebrando, e arrumando e quebrando, arrumando e quebrando, que eu dei um tempo, assim, quase um ano, assim, só andei com ele na rua. Nesse evento até descobri depois que eu estava com bronzina virada, virei os 8 e 9 com bronzina virada, virei os... perdendo sem pressão de óleo, tava realmente tudo regaçado, assim. Depois disso arrumamos o motor, fizemos motor, beleza. E eu fiquei andando com o carro, assim, mas não fui mais competir. E demorou uns 10 meses, eu acho, 11 meses para alguém bater o recorde. Aí no ano passado, 2022,
o Steven Faraday foi lá e bateu o recorde, virou 8,83, 1,5 abaixo do recorde. E inclusive ajudei ele, meu amigão pra caramba, a gente se fala direto. Foi muito bom porque para nós, para a Fueltech, a gente acabou vendendo um monte de pacote de Fueltech para C8s, e aí um monte de gente começou a mexer. E aí nesse meio tempo eu comecei a tentar voltar a correr com o carro. E aí que eu comecei a estudar o que podia fazer e consegui fazer e fiquei muito tempo no dinamômetro e testando, fora do dinamômetro também, um controlador para transmissão, para realmente manipular a pressão de embreagem muito mais do que os 20% a mais de pressão. Então, quando eu consegui manipular a pressão para mais de 20%, eu fiz um hardware que literalmente controlava os solenoides de embreagem. Então, é quase uma TCU. Em vez de eu controlar totalmente a transmissão, eu controlei só a pressão de embreagem e eu deixei a seletora de troca de marcha pela original porque isso estava funcionando bem. E aí, na verdade, quando eu consegui manipular a pressão mais, eu consegui botar o dobro de pressão. Então, para ter uma ideia, a original desse carro é 14, 17 bar a pressão de embreagem. Eu já estava conseguindo 20% a mais ali, que estava dando uns 17, 20 bar mais ou menos. E eu consegui a 28, 29 bar. É um absurdo a mais de pressão de embreagem. Só que aí quando eu botei tudo isso a mais de pressão de embreagem, eu fui para a pista e o carro não passou marcha. E aí chegou lá, não passou marcha. E quando não parou de passar marcha, eu tentei investigar, e aí bota o scanner, tudo para evitar isso aqui, sempre tentando evitar tirar o câmbio de novo e analisar. E aí quando eu vi que não estava passando marcha mesmo, eu pensei, puta, deve ter estragado uma coisa na embreagem mesmo. Tiramos o câmbio, pegamos a embreagem e fomos descobrir que o pistão da embreagem, que é o que faz, digamos assim, ela debriar, empurrar os discos ou não, estava cavalado assim. E aí eu pensei, devo ter, talvez o excesso de pressão de embreagem talvez danificou ali, né? Pode ter acontecido um problema desse. O que eu fiz? Peguei aquela embreagem, mandei para Nova Zelândia, na Dodson, e eles analisaram, confirmaram isso aí, né? E aí me falaram, não, mas a gente tem agora uma embreagem nova com mais discos. Em vez de ser 8 e 9, nós temos com 9 e 10. Só que aí tem que ser uma carcaça billet, tem que ser tudo mais. E eu disse, interessante, vamos botar essa aí. E aí eu botei essa embreagem, só que isso aí faz uns 6 meses, 8 meses atrás, nem me lembro. E quando eu botei essa embreagem, o carro nem manobrava direito. Ele saía assim, patinando a embreagem, exatamente como ele está fazendo agora, tá? Patinava a embreagem, não manobrava. Eu fiquei, sem mentira, 6 meses tentando achar alguma maneira de fazer a embreagem aprender, ou manipular a impressão, ou fazer alguma coisa para ela andar, para ela se mover, para o carro andar, e eu não conseguia dirigir. Só que aí é o seguinte, às vezes ficava 2 dias mexendo e não dava saco. Não gravei episódio nenhum nesse período porque eu estava ao mesmo tempo tão chateado que não estava conseguindo fazer, não tinha nada para apresentar de concreto, e ao mesmo tempo as coisas não estavam andando, sabe? Não estava funcionando. E aí empurra, tenta mais alguma coisa, aí tirei a embreagem fora. Quando eu tirei a embreagem fora, entreguei pro Cício aqui, que é um representante local da Dodson, e ele abriu a embreagem e me disse, cara, tem um problema aqui dentro da embreagem e tá claro, eu vou pedir as peças para arrumar e vou botar elas dentro. Aí eu disse, graças a Deus. Só que aí acabou demorando 2 meses para vir a embreagem de volta. O carro ficou no elevador 2 meses atrapalhando, assim, se vocês viram os episódios naquela época, vocês viram um C8 no elevador no tempão. Pegamos aquela embreagem, botamos no carro do jeito que veio, andamos no carro e mesma coisa. E aí isso faz mais uns 2, 3 meses agora, uns 3 meses que a gente tá. E aí manobra o carro, patina, tenta acelerar, o carro não anda. E de certa maneira parecia um comportamento mecânico, sabe? Mas ao mesmo tempo podia ser hidráulico. Aí que começou uma saga de começar a tentar achar o que podia ser de defeito. Então basicamente o que a gente pegou? A gente primeiro tirou todos os solenoides da transmissão, tentou ver se estava todos pulsando, se não tinha nenhum trancado, se não tinha sujeira, desmontou a metade, fez tudo bonitinho, nada disso funcionou. O que a gente foi lá e fez? Aí peguei um outro corpo de válvula, botei um outro corpo de válvula inteiro novo, não deu também. E toda vez que era isso, tira o óleo do câmbio, tira o cárter, drena, mostra como é que tá. E aí a gente foi indo para outras coisas, e uma das outras coisas foi assim, vou comprar uma TCU nova. TCU é isso aqui, ó, que é digamos, a Transmission Control Unit. Essa TCU é a da GM que controla o câmbio, né? Como a ECU é o computador, digamos, do câmbio.
E o que eu pensei assim, vou comprar uma TCU nova porque talvez a TCU, sei lá, tá estragada, não tá controlando bem os solenoides, não tá diagnosticando. Comprei a TCU usada para botar no carro, instalamos tudo, fui programar ela. Depois que eu descobri que a GM bloqueia botar uma TCU usada, um produto usado com outro VIN number, com outro número de chassi de outro carro. Tive que jogar fora, até não sei qual que é. E aí tive que comprar uma zero na concessionária. Comprei uma zero na concessionária, botei aqui e programei com o VIN number do carro, mesma coisa, manobrando daquele jeito. E aí eu comecei a tentar, vou tentar fazer o learn, vou tentar fazer isso, troco o óleo, faz aquilo e nada, assim, meses e meses e meses e assim vai indo. Então vocês estão entendendo, mas nos últimos 2 anos, basicamente brigando para a embreagem sequer passar a marcha ou andar, ou manobrar ultimamente. Aí o que agora que a gente fez? Como eu botei uma embreagem totalmente nova aqui, eu botei um protótipo novo, que é essa Pro Max, que tem 9 e 10 discos. Parece que tem gente usando e está funcionando, mas a minha, de alguma maneira, não está funcionando. Eu pedi para a Dodson uma embreagem inteira Sportsman, que é a versão anterior, que é menos disso, que é a embreagem que eu virei os 8 segundos. E é só um detalhe, depois que eu botei essa embreagem aqui, eu nem subi a pressão mais de embreagem, eu continuei andando com a pressão original. Para ter uma ideia, o meu módulo, nosso módulo ali que controla a pressão de embreagem foi removido do carro e está sempre andando com a TCU totalmente original para ver se ela sequer manobra, o carro nem manobra, né? Então, nesse momento, o que eu vou fazer agora? A gente vai baixar o câmbio e eu vou pegar uma embreagem zero da Dodson de 8 e 9 discos, que é menos disco da que está agora aqui, que é 9 e 10. E eu tenho uma surpresa, porque tem um conhecido meu, um conhecido que vocês talvez alguns de vocês conhecem, que me ajudou muito no desenvolvimento aqui, que eu vou apresentar ele daqui a pouco no vídeo, vocês vão ver que ele está chegando, vai pegar o avião e vai vir aqui ajudar a gente a dissecar essa embreagem para entender o que está acontecendo. Mas esse é mais ou menos o resumo de toda a história, do que veio acontecendo ao longo dos últimos anos, literalmente, por que o C8 não voltou para a pista, por que eu não consegui mais andar com ele. A parte do motor, eu acho que está perfeita, né? Faz anos que eu não mexo assim, o motor é acertado, tem os HP que precisar, tudo bonito assim, ó, bonito mesmo. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos tirar essa embreagem, quando a gente tiver a embreagem a gente vai olhar ela e o que eu vou fazer? Em vez de eu mandar para a Dodson, mandar para a Cici, eu quero desmontar ela. Só que vamos nós entender o que ela tem de errado, porque não faz sentido, tem que ter alguma coisa de errado nela. Nós não podemos estar com tanta pateteada assim, tanto tempo. E aí, mas ao mesmo tempo assim, vou pegar essa embreagem, vamos entender o que ela tem e vamos botar outra nova. E aí a gente vai ver se o carro funciona. Então, esse é um resumão aí para pegar todo mundo, entender o que está acontecendo o C8, por que ele ficou tanto tempo parado aí. E para entrar no clima e para vocês entender por que eu tenho tanta paixão por esse carro, eu vou resumir em um momento que foi muito importante para mim, eu nunca mais vou esquecer na minha vida, que foi o dia que eu entrei nos 8 e 9, que eu virei os 8 segundos e a minha esposa me ligou que eu estava dentro do carro. Aquela ligação eu me lembro até hoje, me arrepio de lembrar de como é que foi aquele momento, assim, a sensação que eu tive. Então, vamos começar esse episódio com uma coisa positiva para mentalizar, porque vai dar certo. Virei os 8! Virei os 8! Sério? Sério? Sim! Nossa! Que foda! Quanto, Marco? 8, não importa. 8.9. É 8,97. Não acredito. Não acredito. Coisa boa. Muito fuder. Imagina. Deu agora, só que... Não acredito. Não acredito. Inacreditável. Você tá filmando tudo? Tô. Não, olha, assim foi comoção no autódromo também, assim, ó, todo mundo vibrando, foi assim um recorde nacional. Impressionante. Foi mesmo? Não foi um recorde nacional, foi um recorde internacional. Não tem noção quanta gente tem aqui. Não tem noção, assim, ó. E assim, ó, eu nunca imaginei quão positivo podia ser isso aqui. As pessoas vieram assim, ó, fila pra vir, ver o carro, olhar. Sem dúvida foi o carro mais falado, mais visto, mais assim, apreciado no evento. Todo mundo, assim, ó, impressionante. E perfeito. Bom, é pra ser, viu? Nossa, sério, que loucura. Tô chegando agora, acabei de dar a passada e eu tô indo pra voltar, não falei com ninguém ainda. Tô chegando agora aqui onde é que tá todo mundo. Tu tá dentro do carro? Tô dentro do carro, no Viva Voz, falando contigo, sozinho, andando. Ai, que legal, amor. Que legal. Não consigo nem imaginar a tua emoção aí. Depois me manda um videozinho. Faz um videozinho e me manda, tá? Eu vou fazer. Eu vou dizer pros guris, estão olhando o filme. Aproveita, amor. Merece. Tô bem feliz aqui. Um beijo. Te amo. Te amo. Tchau. Tchau. Tá bom, agora é o seguinte, ó. O câmbio já magicamente caiu aqui, ó.
pessoal tirou o câmbio. Agora a gente já aprendeu a tirar o câmbio ali, deixando o motor em cima. E agora tem uma presença especial aqui, ó. Opa, Esse cara aqui, ó. tudo bem? Pra quem não conhece, brasileiro também, ó, apesar da barba aí de... Parece outra coisa, né? Eduardo Bittencourt, grande amigo das antigas aí de Porto Alegre também, Tempão, né? né? Porto Alegre, né? E o Eduardo é o seguinte, eu já falei, pra quem acompanha o C8, a história toda, eu já falei muito com ele. Mas tanto com ele que ele achou que é mais fácil pegar um avião que vinha ajudar aqui. Porque ele é o cara que trabalhava, né, na Dodson, justamente, que faz a embreagem, e participou de grande parte do desenvolvimento, né, dessa embreagem no C8, né? Foi bastante ligação de noite. E Funcionou. ele, na Nova Zelândia, na empresa da Nova Zelândia, agora na verdade faz um ano já ou mais. 1 ano e meio já. Quase um ano e meio. Saiu da Dodson, mas ele tá em Dubai, né? Trabalha lá e a gente acaba sempre se comunicando, sempre nos ajuda aí, se ajudamos. E ele, só que como ele estava vindo para os Estados Unidos a visitar, eu convidei ele para o churrasco aqui. Mais um. E agora eu dei o golpe nele. Quando eu sabia que ele vinha, eu disse, não, vamos tirar o câmbio, porque talvez esse é o cara que vai nos ajudar a identificar o que tem de problema nessa embreagem, né? Então, tá aí agora, ó. Agora vamos abrir? O que precisamos para tu montar ela aqui? A gente precisa de um alicate de anel elástico. That's it. Got it. It doesn't fly off. We're out. Okay. It's not gonna pop. Placa final, essa aqui é a parte nova. Já tem uma aqui presa. Sim. Na verdade ela é aqui, né? Eles colocaram mola de retorno nessa embreagem também, porque já é o modelo que tem a mola. Vou virar ela assim, pra não perder. Não tem nada, essa aqui não tem problema. Não. É uma mola soldada, né? Ah, é? Ela é soldada, tem que sempre olhar isso aí. Tá em bom estado, aparentemente. Normalmente os que queimam são os de trás. Tá virado ou não? Tá assim. Tem ordem? Não tem ordem, porque eles mudaram foi o padrão das ranhuras para expulsar o óleo melhor. Mas eles são simétricos. Assim, né? Tinha alguma coisa que eu vi aqui? Não, é só um cantinho aqui, mas não é nada. Tem que manter a sequência. Esse é o disco maior. Como maior? Ele é mais espesso, né? Ah, o espesso. Porque para conseguir colocar mais discos, eu tenho que diminuir a espessura desses aqui para manter a altura total igual, né? Sim. Senão não funciona. Então aqui a gente tem um disco. Aí tem um disco, basicamente é um elemento da embreagem externa que é a ímpar. Primeira, terceira, quinta e sétima. A mola não abriu, tá bom. Esse aqui tá um pouquinho mais escuro, não é nada. Alguma. O teu problema tava na par, né? Que é de dentro, Não, né? as duas estavam. As duas estavam. As duas estavam meio malucas assim. Então vamos olhar todas, a gente vê o que a gente acha. Tá marcando já. Aí. Aqui já marcou o disco. Esse disco tinha que estar polido. Polido não, ele tem uma certa rugosidade, né? Mas ele dá pra ver que ele já tá marcando. E foi a mola que marcou aqui dentro, pelo visto. A mola caiu aí dentro. Pelo visto a mola tava... Talvez essa mola quebrou. porque essa mola é bem maior do que esse disco, então ela não deveria estar encostando aí, né? Ela só serve para afastar esse disco do outro que tá depois da outra embreagem. Mas não tá quebrado, não. Não tá não. Nem entra. Só ela teria que ficar assim, olha aqui, ó. Teria que ficar... estranho. Vou tirar essa daqui primeiro. Aí é outro do Que é as meu... pares, Tirar essa parte que essa é a carcaça que gira. Aí melhorou. Obrigado. Thank you. Essa aqui é que transmite potência pro eixo ímpar. E a de dentro transmite pro eixo par e a de fora é onde vem do volante. Isso aqui é raridade, mosca branca. O que é esse rolamentinho? O rolamento aqui é difícil de achar. Mas ele é original, ou não? Eu acho que ele é original, sim. Ele é uma das coisas que mantém original quando troca essa embreagem. Por isso que tem que mandar o core. Uma das coisas que eles mantêm é isso. Tem óleo também. Fica mais difícil
só tem um, por enquanto só um que tava marcado. Esse aqui não marcou, esse marcou bem pouquinho. Quase não, mas parece ser marca de... Usinagem? Não, digo marca de fricção mesmo, né? De transmissão de potência, né? Mas aquele outro Mas tava bem... essa embreagem não viu nem 100 cavalos. Não viu potência, né? Não viu nem 100, não viu 200 cavalos. Sim. Quantas nós já tiramos? 3 fricções, né? Conta pelo número de fricção? Eu conto pela fricção, porque é o número que eles contam, é isso aqui, né? Porque de metal, no caso de discos de metal, tem mais. Tem um em cada ponta. 3, né? Essa aqui é a quarta. A gente já consegue conferir, inclusive, quantos vem, né? Pra ter... 9 e 10? Então essa aqui são 10. A que tem mais é a ímpar, a de fora. Por que tem mais a de fora? Ou a área da de dentro? A altura da de dentro é menor, porque ela fica mais baixa. E tem toda essa área externa aqui pra outra. E aí, pra caber mais embreagens, esse disco tinha que ser muito fino. E aí qualquer calor que ele toma, ele já se torce todo e a embreagem gruda. Que é o que acontecia no início, lembra? Que travava marcha par. Ela é a mais crítica. Como a gente está mantendo a sequência, a gente não precisa medir. Em ordem as molas. Essa molinha é só para facilitar desacoplar ela. Porque o grande problema é esse, né? Se acoplar duas, tá virado? Se acoplar duas ao mesmo tempo, desastres acontecem. Sabemos. Não tão queimado, mas também andou muito pouco, né? Tava virado? Tu tá tirando. Eu tô tirando direto, Tem uma... Pra montar ela, quando ela é nova, quando tu pega as peças sem ter sequência, tem uma... Aqui também marcou um pouco. Esse aqui tava pra cima, então. E tem um procedimento que é uma carga certa de pressão, acho que é 100 kg. E aí mede a altura delas todas. Ela tem que estar muito próximo da original. Que é onde mas mesmo tendo mais discos? Mesmo tendo mais, porque essa é a diferença da embreagem de performance. Ela tem mais discos, mas ela mantém a altura original. Porque senão ela não cabe aqui. Nesse caso foi feita uma peça nova para caber mais. Então aqui já foi mudada a altura também, né? Essa altura aqui é maior nessa peça do que na original para caber um disco a mais, provavelmente. Então aí isso permite ter um pouquinho mais. Isso é tudo herança dos primeiros câmbios de embreagem dupla que foram feitos assim e o pessoal acabou mantendo. Mas o que foi no início assim que ela não manobrava direito? Não era essa altura? Era a altura, justamente, era a questão da altura final. A altura comprimida e a altura solta estavam muito próximas, então basicamente ela não desacoplava, eles colocaram essas molas aqui, que aí facilita para os discos deslizarem. Que no caso a distância entre os dois discos de metal estava muito pequena quando desacoplava. E aí esse aqui continuava transmitindo. Porque ela está sempre girando, basicamente. Se ela não está girando pelo motor, ela está girando porque o câmbio está empurrando ela, porque de certa forma ela continua engatada, né? Tá difícil isso aqui. Tá bom. Tem umas marquinhas, tá vendo? Que é justamente das molas. Mas a mola entra então no meio ali um pouco. Mas ela não deveria, mas ela tem algum... Não sei se ela tá fletindo ou se ela tá jogando aqui no diâmetro. Porque... Vê que ela tá pegando justamente no diâmetro da mola, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa aqui é a nona. E aparentemente é a última. Menos? A de fora tem mais a princípio. Vamos olhar aqui. E acabaram os discos já, agora só tem de metal.
Vamos contar os de metal, porque aí pode ser que eles tenham contado por plates, não por... This one will stay. Eu só tô contando 9. 9. E de metal? Caminhado. 9. 9. É 9, 10 com 10, esse aí. fechou esse 10. Então eles estão contando por plate, não por fricção. Aqui no caso, potência de saída, potência de entrada. É isso? Sim. É isso. Pronto, acabaram as ímpares. As ímpares, Lembra no teu primeira embreagem que tinha faltado um espaçador? Aham. Era esse espaçador aqui, Esse último. que é original, né? Nem vou tirar ele porque tá bem colado no óleo. Sim. Vou tirar esse aqui, gente. Aqui agora tá. Embreagem. Agora não precisa. Now we need the circle. We don't know if we got that. The press to open. Press, we got a press, sort of. It's kind of a little bit. Acho que essa aqui que nós vamos ter que comprimir, né? Prensa. Deixa eu confirmar. Tem que tá bem pressionado. Essa aqui não tava muito solta, tu acha? Não, até acho que ela tava ok porque ela só Is fecha. it out? Or? Yeah, open outwards. Yeah. No, sorry, it's open inwards. No, sorry. No, it's out, you're it's right. out, Yeah, it's yeah, out. sorry. I think we have to press the clutch on the On the extra press? It has to go on the press. Então, o que a gente está fazendo aqui? Estamos aprendendo da embreagem, que a gente falou assim, ó, a nossa ideia de desmontar isso aqui é uma para aprender, né? Eu já mexi tanto e como a gente trabalha na parte de acertar a eletrônica, entender o carro, é importante entender exatamente como é que funciona. E essa aula aqui, para mim, está sendo de grande valia. Não sei se para vocês está, mas eu gosto de aprender como é que funciona todas as partes mecânicas aí. Já soltou, agora é só pra tirar essa aqui que ela tá, como ela tá no estriado, ela é mais difícil de soltar. Eu tô tentando lembrar o que eu fazer pra soltar isso. Ela tá só no estriado, né? Ela não tá travada nem nada. Os discos estão girando bem. This one's kind of jammed on the Like, spar. Strength, yeah. oh, there we go. Kind of moving, it's just the oil. Should we try to lift Yeah, that? that's right. Should be the whole thickness. I don't want to pull too hard. Yeah, also, yeah. We don't want to damage the ones underneath. Yeah. Just like we have to wiggle it on the spar. Doing anything at all? It kind of moved, you see, it's like if you can feel it's... Yeah, it's definitely past the original groove. Because the groove is down further. Yeah, it's after the groove already, yeah. Yeah. I think it's on that. Yeah. It's higher this side. Yeah. It's down. It's this side right there. It's kind of sticking. Looks like. Ela tem groove do anel elástico. Aí tá. E ela tá pegando nele agora. Yeah, it's definitely high, or it's definitely lower right there. Nope. I just don't want to hammer it or Yeah, I don't want. or I don't know press it. hammer. Definitely no hammer. Just Maybe like a a small- soft hammer, yeah. Like You want a rubber mallet? Yeah. You'll hit it. I'm not hitting it. No, it's just Maybe gentle. I think a soft, acho que um martelinho de borracha. Yeah.
que ela tá se mexendo, ela só não tá saindo. Ela tá torcendo. Isso aqui é bom pra pele também. It's coming. I think it is. Yeah, it looks like it might be wiggling up there a little bit, huh? Porque tem pressão pra sair, não pra sair voando, né? Mas Não, agora não tem mais já. A pressão já foi aliviada. se fizer assim. Sente um puxa e outro. There you go. There you Ah, go. tem que pegar nos discos junto. Aí bate junto, bate mais. Aí, agora soltou. Sabe quando desarma uma cinética que não consegue montar de volta? Tá explicado. Isso aqui é uma peça toda nova. É, Isso aqui não é uma peça original, é uma peça feita. bonita, né? Bonita a peça. E tem um chama aqui. Porque não precisa nem tirar daqui, né? Sim. Tá em bom estado. Tá uma separada. Esse chama. Esse it's a little dark, but I think it's the light on it. É. No, that's definitely. Well, maybe not. I get a bit of light. Just double check. Uma. Essa aqui é mais fácil de soltar, não tá presa dentro Sim. da caixa. E essa aqui não tem mola. Ah, tem sim, essa é mola cônica. Desculpa. Yeah, it's not. There's nothing there. Nothing, it's just a light. Just light. Eu lembro dessas molas. Lembro dos testes que a gente fez. Mas essa aí tem ordem. Essa tem lado, ela tem que estar com o cônico pra baixo. Tá, ao a parte contrário. maior pra baixo, né? É isso? Olha, outro e É o outro. That's the spring, right? Yeah, Pulling it so up. the Yeah, widest it's like is at the those bottom. springs. Yeah, but they're just It's tapered, but then the thinnest part to the top, Yeah. the thickest to the bottom. You gotcha. So they stay. Um pouquinho arranhão aqui, mas aqui é estranho. Aqui é indicativo das patinadas que deu, tá vendo? Sim. As patinadas que deu é assim, manobrando assim, mas. Sei que não é nada mesmo assim, suficiente pra patina. estragar, é. Mas olha, ela tá vendo que ela marcou já o disco É, e aqui não tem mola pra marcar aqui. Entende? A mola tá aqui, né? sim, Então aqui já tem indicativo de que deu a patinadinha. patinada. Quando o cara faz isso demais, aí ela cozinha. Ela vitrifica basicamente. Não é nem vitrificar, ela gruda, né? Um pouquinho de sujeira, não. Enquanto a gente tem duas ali, né? Duas fricções. Aqui é só a marca da mola, né? Doesn't that look real dry? Yeah, they're kind of dry now, huh? Yeah, But they've been like- sitting like this part, like these. Well, we ran. I mean, it's So this part is oil. yeah. This is not. So maybe because it was sitting Yeah, maybe. like this. Because it looks like it's darker, but when you spread the oil, you see it's not. Yeah. Just dry. Não, não. Não, agora não foi. Yeah, that went that way. That way, That's eh? the right way. Yeah. 'Cause that's the other spring. Yeah, all the way. Estamos chegando naquele caso de duas notícias. Qual? A boa é que não tem nada queimado. A ruim é que a gente não sabe o que é agora. Mas até as marcas que tem aqui são tudo de mola mesmo. Esse aqui tava ao contrário. Tava ao contrário? A única mola que estava virada. Eu vou manter ela virada só pra gente não se perder. Mas a gente vai olhar agora. Deixa eu só tirar uma foto pra gente não se perder. Ah, sim.
mas no meio não tem razão de ser montado virado. Não tem porque, a menos que eles tenham montado ela alternada. Mas não tá alternado, né? Essa tá virada também. Algumas estão viradas, outras não. Essa aqui tava assim, então vira assim. Mas tu acha que o certo era o contrário? Certo, ela está toda pro mesmo lado. Porque a separação é sempre pro outro lado. Aqui não tem sentido. Aí não tem sentido, elas são... Mas o estranho é o seguinte, nas duas marchas ficava estranho, né? Sim. Então, A gente ainda tem o pistão pra olhar, né? é. Que é, pelo visto tem alguma coisa de suspeita. Essa aqui tá um pouquinho ovalizada, mas ela tá virada pro outro lado também. Tá virado também. Ela tá agora pro lado que as outras estavam. Ela tá como se tivesse alternado. Quantos discos tem aqui então? Nove também. 9? Tem 9? 9. Não tá errado, né? De metal. Aqui a gente contou 10. 10 de metal, 9 de fricções, né? É, porque tem o último e o último, né? Isso, Aqui não. Ah, tem um ali? tem um Não. aqui ainda. Tem um ali então. Então tá, então seria 11 pra... It's that one. Ou conta aí 11. 2. Tem 9 fricções. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ixi, 1, 2. Tem 10. Tenho 10 de metal aqui. 10 de metal. O estranho que tem a mesma coisa, né? Um tinha que ter mais que o outro, né? Deveria. Essa aqui tinha que ter mais um disco, a meu ver. É. Terminou assim. O retentor tá em ordem. It's fine, right? Nothing's No, burning. but burnt this or has 9 and this has 9. This should be having Should 10. have one more. Oh, they don't have enough. That doesn't explain why it's No, it does. slipping. Huh? But Well, no, because it should. Yeah, it does. Because if there's not enough stack there, right? If the thickness not- isn't yeah. the same, Yeah. then Yeah, or you have to compensate with a thicker plate. yeah, if there's a thicker plate, yeah. But you can definitely have less of these if there Yeah. is if the height is it's the height, Yeah. right? Yeah, true. vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, peraí, que eu acho que tem 10 aqui. Tem, né? Tô contando. There's 10 on that one. There's one more. Vamos ver. Isso. Quer que eu vá segurando? Well, you just stack a bunch and Put it back. just put it. You literally can do one at a time. Deu, só botar de Yeah. Conta as embreagens, conta as fricção, conta Tá. os aços. Nine. You count 9? Let's go again. 1. Three. Five. 6. 7. 8. 79. É. 10 plates, 10 steel plates. Eu posso ligar pra Yeah, ele but the perguntar pro Cícero se eles... Ou tu acha que... Vou perguntar, não custa. Mas assim, até agora que a gente achou... Aqui teoricamente estaria faltando um disco. E ali tinha 3 molas viradas.
Que ainda pode ser que elas sejam alternadas Pode ser que seja intencionalmente. propósito. Tá. Porque a gente pode, vamos conferir agora todas elas. Agora a gente pode botar elas de volta. Essa mola está com o lado maior para baixo. Você vê, tem um disco ali dentro ainda, né? Tem um disco ali já. Agora é a hora para saber a verdade. Denis, não foge, fica por aí. E agora a gente vai ver se o C8 vai funcionar. Vai funcionar. Então, cara, a gente trocou então tudo, né? A gente trocou o eixinho lá. O eixo, o principal do locapo da embreagem, trocou o kit de embreagem completo. E tem mais uma coisa que ele achou por último ali, que é os parafuso parafusos que soltos prende o suporte interno dos garfos frouxos. Quando vê até a questão de troca de marcha tem a ver com isso. Porque teve uma hora que ele não estava nem passando marcha. Pode ser, porque ali o sensor fica pegando atrás. Então se ele mexeu, ele pode achar que era uma folga e cortar o sistema. Tá. Então agora é o seguinte, vamos ligar ele pela primeira vez, tiraram aqui do elevador sem ligar. Ready? O motor tá tudo funcionando. O motor tá funcionando. Já ligou de cara, pelo menos. É, Sem falhar. não tem erro nenhum aqui, pra falar a verdade. Quer dizer, vamos ver agora aqui. Vai fazer o learn? Não, vou andar primeiro. Diz que tem que dar uma sentadinha assim. Engatou a ré bonito aqui, ó. Engatou a 1 bonito. Oi. Ó. E rapidinho, nunca engatou tão rápido assim. Nunca engatou tão rápido funcionou bonitinho assim, ó. Aqui engata a primeira ré. Bonitinho, até não tem nada de código de erro aqui. Até tô achando estranho aqui, a luz da injeção não tá ligada no carro. Eu tô só tentando logar aqui no GDS2, que é a ferramenta da GM, para poder ver mesmo e sair para dar uma volta. Mas promissor aí, vamos ver. Tá. Cara, manobrando bonito. Uma demoradinha para engatar a primeira aqui. Passou a segunda normal. Faz mais de ano, eu acho que não tem essa sensação. Sério que tá dirigindo normal. Ai, que alívio. Que alívio. Não. Deixa eu, antes de eu comemorar, deixa eu andar mais um pouco, porque
carro não funcionava normal assim. Que coisa boa, que notícia boa. Tem tanta história com esse carro aqui que era uma das coisas que estava me chateando muito, assim. Por mais que eu empurrava ele pro lado e fazia outra coisa, reduziu bem bonitinho aqui. Cara, ele quis dar uma patinadinha de marcha, mas nada, eu acho que é pelo torque, assim. Passando marcha de pé no fundo de baixa rotação, perfeito. Deixa eu ver se entra a oitava marcha. Reduz. Nenhum erro, não tem nem luz da injeção ligada, não sei o que está acontecendo, tem alguma coisa estranha. Ai, meu Deus. Tá. Bonitinho mesmo. Bom, agora eu tenho que também não me emocionar muito e dar uma maciadinha na embreagem, andar um pouquinho antes sequer de manipular ela, né? Nesse momento eu tô deixando ela totalmente original, não tô manipulando nada, porque eu tava já assim, né? Não tava funcionando. E agora o que era, né? Será que era alguma coisa errada naquela outra embreagem? Será que era o basket dela, que é a parte original dela? Será que é a parte que tinha sido feita billet? Será? Ela deu uma negadinha assim, eu vou tentar fazer um learning depois. O barulho das turbinas aqui atrás é sem precedente. Não dá pra... É muito do caralho esse carro. Que ia fuder. Até muitos de vocês aí, quem não é gaúcho, nem sei se todos gaúchos sabem essa expressão, mas pra mim na infância a gente falava que ia fuder, que legal. AFUDE, né? A fuder. Eu não sei a origem exatamente, mas pra mim é uma coisa muito legal, uma coisa muito tri legal também, é coisa gaúcha, né? Uma coisa uma sensação boa, assim. Então pra mim essa sensação é uma expressão bem de infância gaúcha, assim, não sei se em outros lugares tem. Só que uma relação comigo é o seguinte, o meu nome é Anderson Frederico Dick, AFD. Então meio que soletrando as iniciais do meu nome é quase o AFD, AFD. Então tem mais uma relação, por isso que eu brinco assim, eu não sei qual que é a origem exata dos dois, eu não sei qual que é a origem exata, mas eu relaciono também as iniciais do meu nome. Então até na minha AFD Collection, na AFD, as coisas que eu faço, eu uso esse emblema assim, porque eu acho que fica muito legal, né? E, inclusive eu tenho a Mercedes, a 190 que a gente está fazendo, ela tem a simbologia lá com a AFD, que aqui, ó, essa camiseta aqui, ó. Vou mostrar depois, mais fácil botar uma foto aqui que eu estou usando. Então essa é a explicação aí para quem quer saber, ou quem tinha curiosidade de saber o AFD, da onde é que vem e por que a gente fala isso. Mas está dirigindo perfeitinho, vou te falar. Tudo certinho.
Opa, deu uma resinha meio... Eu vou ter que fazer um learn dela, eu acho, mas a princípio deu uma resinha um pouco diferente, mas esse eu não tô nem incomodado, né? Só funcionando. Vai. Que legal. Bom, daqui a pouco a gente... Vou cortar o cabelo aqui, vocês vão ver, ó. Aqui que eu corto o cabelo no centrinho de Battleground, que é uma cidadezinha no interior aqui, né? Onde é que a Fueltech USA é. E vou cortar o cabelo, pensar, daqui a pouco a gente volta e vamos fazer o learn disso aqui. Tá, é o seguinte, fui tentar cortar o cabelo. A minha barbeira aqui não tá, não tá ali hoje. Vou ter que voltar depois. Então, vamos embora. Vamos voltar para a oficina porque eu tô curioso de fazer o learn agora na transmissão aqui. Ela não tá dando ré assim. Tá, agora engatou primeiro. Tem que ter uma emoçãozinha, né? Mas vou te falar, tá 90% melhor, viu? Eu não tô nem muito preocupado com isso. Ó, o microfone tinha caído no chão, não tinha visto. Ele patinou a embreagem nas trocas, mas eu acho que é porque não tenho nada de controlador de pressão, né? Tá totalmente pressão embreagem original, então não vou me desesperar. E até mesmo patinando ele não desarmou, viu? Tá, um passo de cada vez, um passo de cada vez. Funcionou. 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 Ah, show de bola. Bah. Eu já fui na rua as 2 vezes, falei, cadê esse cara? Não, caramba. Assim, com pressão ela patina, né? Mas aí ela patina porque ela não tem pressão de embreagem. Tem falta pelos HP. Então, na verdade, funciona perfeito. Assim, e nem entrou em emergência. Mesmo patinando, não entrou em emergência. Às vezes ela entrava. Então, agora eu vou fazer um learn e ela tá um pouquinho... Só um pouquinho. Acabou de dar errado aqui o learn. É o seguinte, o learn deu errado, mas isso aqui eu já fiz mais de 500 vezes e eu não me preocupo muito. Eu acho que o learn é um dos passos. A outra vez tinha dado certo o learn e não... Aquela lá. E não tinha funcionado, né? Então o funcionamento dela me diz... Tanto que quando eu virei os 8, quando eu andei sempre, nunca funcionou o learn dela. Deixa eu tentar de novo aqui. Tem que desligar. O que no processo ele desliga o motor. Calibrar as embreagens. Aí ele faz uma calibração dos sensores agora. Aí liga o motor. Aí ele manda ligar. Espera aí. Liga o motor.
neutro e vai. Aí pisa no freio, ele segura 2.000 RPM e fica um tempão assim. Essa tá com quantos dias, Matheus? 8 e 9. A outra era 9 e 9. Ó, ele tá mexendo os garfos, tudo assim. Ele vai, fecha as embreagens. Ele tá mexendo o garfo 2. Confirmou o garfo 2, tá fazendo o garfo 3. O garfo 3 em neutro. Confirmou, agora foi pro quarto. Eu sinto ele mexendo assim. Confirmou o quarto. Agora tá no garfo 5. Vamos ver se vai. Ó, 5 confirmou. Agora o parque. Que é a posição de parar. Agora a pressão da relação da relação, completou da pressão, ó, pressão da transmissão foi, agora a pressão da embreagem 1. Errou. É. Aquele parafuso é exatamente do suporte dos garfos de cima. É. O garfo de cima é o 1 e 2, né? 1 é o 2 e é o 2, eu acho. Mas Sim. Tá, mas é o seguinte, ó. Funcionou. Meu Deus, até uma tontura agora. Caramba. Funcionou. Falei pra vocês que a gente ia fazer essa merda funcionar. Brincadeiras à parte, quando a gente fica bravo com uma coisa, a gente quer fazer, resolver o problema. Resolveu, a gente fez tudo que precisava. Essas coisas de não aprender, isso eu não tô nem preocupado, isso aí foda-se. Literalmente nunca aprendeu, não, se não aprender agora, não tem esse problema. Vamos botar as pressão de embreagem e agora preparar para ir para a pista de novo, porque esse carro a gente tem que recuperar o recorde e a nossa meta é 7 segundos, não é nem só o recorde. Então, feliz pra caramba, valeu todo mundo aí, galera aí que trabalhou, tá todo mundo na correria, mas espero que tenham gostado de ver o C8 de volta ativo aí, porque a gente tá vindo pro recorde.